Olá, feliz sábado para você, para a sua família. Como é bom termos esse momento onde podemos recapitular aquilo que nós estudamos durante a semana e, em especial, esse trimestre, onde estamos falando sobre aliança, né? A promessa de Deus, a aliança eterna de Deus. Nós estamos vindo numa crescente na lição da Escola Sabatina e tem sido maravilhoso estudarmos como Deus cuida do seu povo. E vemos que, mesmo nos momentos mais difíceis, a aliança de Deus ela continua forte na nossa vida, ela continua viva na nossa vida, e isso é uma bênção para nós como povo de Deus. Eu tenho certeza que você também tem se encantado cada vez mais com a lição da Escola Sabatina, e é por isso que nós estamos aqui agora para recapitular aquilo que você já estudou durante a semana. Nós vamos agora apresentar aqui os nossos amigos, convidados que estão conosco para essa recapitulação. E eu vou deixar que eles se apresentem, digam o nome, eles vão dizer a igreja a qual pertencem e vão enviar um abraço também para a igreja deles nesse momento, então. Vamos começar por aqui. Ele já esteve conosco, mas ele vai se apresentar novamente e depois o nosso outro convidado também irá se apresentar. Feliz sábado aos irmãos e às irmãs. Meu nome é Jorge Moreira e pertenço à IAD da Grande Esperança. E quero mandar aqui um feliz sábado para a Igreja Esperança. Amém. Valeu, Jorge. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro, onde podemos recapitular a nossa lição da Escola Sabatina. Bom dia, ouvintes de casa. Meu nome é Cedeni Praz, pertenço à igreja aqui do bairro Fátima. Estamos aqui juntamente hoje com o pastor e com o irmão Jorge para compartilharmos as bênçãos de Deus através das nossas lições bíblicas que estamos estudando durante esta semana. Desejamos que todos tenham um bom proveito para que possamos juntos crescermos espiritualmente. Obrigado, Cedeni. Amém. Seja bem-vindo também ao nosso programa de recapitulação da lição. A lição dessa semana, ela, como eu disse, ela está aprofundando cada vez mais no assunto da aliança, né? E é interessante porque, analisando a lição dos adultos e a lição dos jovens, embora a partir desse ano a gente tenha agora uma temática um pouco diferente, né? Elas pegam ali o assunto geral, mas a abordagem é diferente. Mas a lição dos jovens, por exemplo, falou de um outro personagem, diferente dos adultos, mas que também teve uma aliança com Deus, e essa aliança ela foi uma aliança eterna. Mas a dos adultos traz um personagem chamado Abraão, né? E o verso central está lá no livro de Gênesis, capítulo 17, verso 7. Vou pedir para o Cedeni ler para nós ali o verso para memorizar, que é o verso central, chave da lição dessa semana, para que nós possamos então entrar no assunto da lição. Perfeito. Então, Deus aqui está dizendo, olha, eu vou estabelecer uma aliança entre mim e você e a sua descendência. É interessante aqui porque a lição ela apresenta que Deus ele estabelece uma aliança com um personagem que na época ainda não se chamava Abraão, né? Ele se chamava Abrão. E aparentemente, Cedrini, a promessa de Deus, a aliança que Deus queria fazer com Abrão, compreendia não somente ele e a sua esposa, Sara, mas iria abranger também todos aqueles que viriam após ele. Só que tinha um detalhe, né? Abrão não tinha filhos. Como é que a promessa de Deus iria se cumprir na vida de Abrão? Talvez algumas promessas, algumas alianças, né, que nós vemos na Bíblia, nós pensamos assim, será que realmente vai acontecer na nossa vida? Cedeni, como é que você imagina assim que Abrão recebeu aquela notícia de que ele seria pai de uma grande nação, que Sara seria essa mãe de uma grande nação juntamente com ele, né? Eu imagino que não foi fácil entender o plano de Deus, mas como é que era então esse relacionamento que ele tinha com Deus também? Então são duas coisas, né? Como é que tu acha que ele recebeu essa notícia? Acreditou, não acreditou? E como é que era o relacionamento com Deus? Porque o relacionamento está ligado também à crença dele na aliança de Deus, né? Muito bem, pastor, muito significativa a sua pergunta.
Vejam que quando Deus chamou Abraão, porque ele conhece nossos corações. Ele conhecia já o coração de Abraão. E ele pediu para que Abraão saísse da sua cidade, no meio da sua parentela. E Abraão já tinha uma idade avançada e ele é um homem muito rico. Só que ele não hesitou, ele não duvidou de Deus. Ele acreditou que Deus tinha um plano na vida dele. Talvez ele não imaginasse o que seria essa sua descendência, que hoje nós entendemos que ela tem um duplo sentido, porque Abraão era estéril, ou melhor, Sarai era estéril, ele não podia mais ter filhos, né? No momento em que ele foi chamado. Agora Deus disse que ele vai fazer uma grande descendência. E nós temos hoje a descendência do povo de Israel, que é o povo hebreu, né? Pela linhagem de Abraão, e temos os descendentes da fé. Então nós temos aí 2 milagres de Deus, né? Sendo na vida de Abraão, que a Sarai passou a ter filhos, né? Teve Isaac, e também os descendentes da fé, porque Abraão, aí que nós interpretamos Abraão como o pai da fé. Ele não hesitou, ele não duvidou de Deus, né? Ele aceitou o chamado de Deus, e hoje nós estamos aqui. E temos as duas histórias, né, que marcaram o início, podemos dizer assim, a continuidade da raça humana, depois de Noé. E esse acontecimento de Abraão, ele se deu 336 anos depois da Torre de Babel. Então nós temos esses 2 marcos significantes na história da humanidade, podemos dizer assim, depois do dilúvio, que é a Torre de Babel e o chamado de Deus com Abraão, no qual o mundo cristão hoje, o mundo evangélico, nós acreditamos, né, pela fé, que nós somos descendentes de Abraão, baseado no que a Bíblia afirma, né? Então são 2 esse marco, mas o que mais se destaca no nosso meio evangélico, e nós cremos que somos descendentes de Abraão através da fé, né, pela sua lealdade a Deus, por ele ter sido obediente ao chamado de Deus. Perfeito. Nós entendemos que Abraão ele só conseguiu reconhecer o chamado de Deus porque ele tinha um relacionamento com Deus, né? Porque senão ele não conseguiria entender o plano de Deus para a vida dele. Jorge, aqui a lição ela menciona também, ela fala um pouquinho sobre nome, né? E a gente tem vários nomes na Bíblia aqui, que são nomes interessantes. Tem pessoas que trocaram de nome, né? Eu sei que você gosta de história aí também, pode nos ajudar a entender um pouquinho essa questão toda. Mas o nome, ele sempre estava relacionado com alguma característica, com algo da pessoa. Nossos dias hoje nós podemos observar, por exemplo, que alguns grandes produtos, né? Eles perderam praticamente o seu nome e se relacionaram tanto com a marca que a gente conhece pela marca e não pelo nome do produto, né? Mas alguns nomes, eles nos dizem mais do que simplesmente o seu nome, né? Então, se você falar, por exemplo, assim, Bombril, você não está dizendo apenas que você quer uma lã de aço de qualquer outra marca, você quer uma Bombril, uma esponja de aço, né? Mas a gente usa o nome Bombril. Então, se relacionou tanto com o nome que se misturou. No passado, isso era mais forte ainda. Por quê? Porque era relacionado ao nome das pessoas, né? Qual a importância, Jorge, que tem aí dentro da lição, na história bíblica? A gente viu aqui o caso de Abrão, que passou a ser Abraão, né? E outros mais. Mas qual era a importância do nome dentro do contexto da lição? Pastor, antes... complementando ali a pergunta que o senhor fez para o irmão Sedenir, na minha Bíblia ali o verso está escrito assim, ó, a minha aliança. Então nós temos que entender que a aliança é de Deus, Ele que nos procura para propor essa aliança. Mas como o ser humano sempre quebra todas as alianças, elas têm que ser renovadas, né? Então nós estudamos no sábado retrasado lá na IAGE da Grande Esperança, esse nome é assim, ó, uma aliança eterna. E foi questionado o seguinte, se a aliança é renovada, como é que ela pode ser eterna? Se cada vez... Então ela é uma nova aliança toda hora e nunca é eterna.
Mas a gente tem que entender que Deus nunca quebrou essa aliança. Nós que quebramos, temos que fazer uma aliança nova. Nós é que temos que cumprir a nossa parte. E as promessas e as alianças de Deus conosco, elas não se cumprem assim de uma hora para outra. Conforme a gente viu anteriormente aqui, ó, uma outra lição, uma aliança que Deus fez com Abrão. Com 75 anos ele saiu de Harã, com 99 mudou o nome dele para Abraão, né? E olha só, se tem filho da promessa, outro questionamento que outras pessoas fazem aí fora, né? Ele teve um filho com Agar, nasceu Ismael, e Abrão estava com 86 anos, mas ele não era o filho da promessa, correto? E Sara, com 90 anos, teve Isaac. Esse sim era o filho da promessa. E Abraão já estava com 100 anos. Então, a gente tem que entender, inclusive nas nossas orações, né, que as coisas não acontecem. É o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Mas a gente, conforme o irmão Cedenir falou, a gente tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Hebreus, né? E ele é o pai da fé, da galeria. Pai da fé. E o nome... sempre foi importante, inclusive hoje em dia também né? Não tanto como antigamente, né? Conforme o pastor falou, marketing, marcas de empresa, etc e tal, a gente relaciona já o nome em vez do produto, né? Mas é muito importante. Mas antigamente o nome era relacionado com os deuses. Inclusive os povos pagãos também tinham essa... A gente também viu aqui, vai ver depois aqui, Daniel, Ananias, né? Mas no nosso caso aqui, Jacó, que ele era um enganador, né? A gente conhece a história bíblica, né? E Israel significa mente que vê Deus, homem que vê Deus, o que luta com Deus, né? A gente vê aqui também na lição também José, que o faraó trocou o nome dele para Zafenate Paneia, que significa minha provisão é Deus, o vivo, né? Daniel significa Deus é meu juiz. E nós sabemos que quando eles foram cativos para a Babilônia, o chefe do eunuco, né, o Aspenaz, automaticamente, porque o nome era muito importante, tocava na mente, porque Deus fala conosco na mente, a gente tem um culto racional, né? E isso influencia muito, né? Trocando o teu nome, teu caráter, a tua característica, né? Então, Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, Deus é gracioso. Misael, não há outro igual a Deus. E Azarias, Deus é o meu ajudador. Então, quando Nabucodonosor, que também significa o Deus Nebo protege o rei, Nabucodonosor, né? Automaticamente tentou tirar aquela característica de Deus, dos judeus, né? No coração e na mente, mudou o nome de Daniel para Beltesazar, que significa Bel protegerá a sua vida, né? Ananias virou Sadraque, que significa comando do deus Aku, que era um deus sumério, né? Misael virou Mesaque, que significa quem é igual a deus Aku, que era um deus sumeriano, deus da lua, né? E Azarias virou Abed-nego, que significa servo de Nebo. E o deus Nebo era o principal deus cultuado na Babilônia, né? Então, nós vamos ver aqui na parte do domingo ainda, que Deus, quando apareceu ali também, o Senhor disse também, eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos caldeus para lhe dar essa terra como herança. É Iavec. A gente vai encontrar aqui também, significa Senhor, né? O Velho Testamento, a gente sabe que ele foi escrito em hebraico e aramaico, mas na tradução, algumas palavras têm tradução, né? E é o Senhor, né? Assim como é o Shaddai, né? Então, Jeová também, né? Então, os nomes são característicos. Exatamente quando fala El Shaddai, fala Yavek, Jeová automaticamente já relaciona com o Deus. Sim. Deus criador e mantenedor, nosso Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que Deus, na verdade, ele tem vários nomes, né? Sim. Ele mesmo se autodenomina com vários outros nomes, né? O Alfa, o Ômega, né? Mas a lição aqui, ela traz o tetragrama sagrado, que é o YHWH, ou se nós formos pronunciar, é o Yahvé, né? Mas lá em um outro texto aqui, Cedeni, a lição apresenta o texto de Êxodo, capítulo 3, e aí a lição dos jovens também entra nesse tema também, quando Deus aparece a Moisés, na sarça ardente, né?
E então ali Moisés, ele olha, mas ele não entende quem era. E ele pergunta, né, quem é o Senhor, né? E lá em Êxodo capítulo 3, verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Né? Ou seja, o próprio Deus aqui está apresentando o seu nome. Né? Yahvé é o nome pessoal de Deus. Né? E ele está dizendo, olha, eu sou o que sou. Né? Um outro episódio é quando Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel. Moisés então ficou com medo e ele disse, Senhor, eu vou chegar lá na frente do faraó e eles vão me perguntar, você vem em nome de quem? Né? E aí Deus diz assim, você responde da seguinte maneira, eu venho em nome do eu sou, né? O Deus de Israel. Né? Quando a gente pensa assim nos nomes de Deus, em especial aqui no Yevá, né? Yahvé, né? Que conforto isso traz para o nosso coração, Sidney? Será que a gente sente medo? Será que a gente sente segurança? Será que a gente sente que esse Deus é um Deus mais próximo de nós? Quando a gente olha para o nome de Deus, ou para os nomes de Deus em especial, né? O alfa, o ômega, o início, o fim, né? Quando a gente olha para o nome de Deus, o que isso traz para o teu coração? Pastor, essa é uma pergunta bem significativa, né? O senhor falou, a maneira que ele se apresentou a Moisés, ali ele deu as instruções, conforme o senhor falou, como ele deveria se apresentar a Faraó. Eu digo para o senhor que, também para todos que estão assistindo, né, as lições da Bíblia, que a maneira que Deus, às vezes em diversas circunstâncias da nossa vida, é a maneira que ele se apresenta. A maneira que a pessoa está vivendo aquele momento. Moisés, por exemplo, nas condições que ele estava, porque Deus tinha um grande plano para ele, que era libertar o povo da escravidão do Egito. Mas Moisés havia fugido por ter matado um egípcio. Como é que ele ia chegar no Egito? Ele humanamente, na mente dele, ele voltar ao Egito seria impossível. Mas agora Deus se apresenta, ele diga que é o Todo-Poderoso, né? Então, ali é uma palavra de conforto para mostrar para Moisés que não era Moisés em si que ia mais, que Deus ia à frente, que Deus estava no comando de tudo. E Deus se apresenta de várias formas, como o senhor falou, o Todo-Poderoso, eu sou, né, é a maneira que ele se apresenta. Depois, na encarnação de Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Vejam que essas atribuições de Deus, esses títulos que são atribuídos, que Deus, a maneira que ele se manifestou para o seu povo, é tudo relacionado conosco, nos confortando e nos animando, né, na nossa caminhada com ele. E com Abraão, a maneira também que ele se apresentou, o Todo-Poderoso, né? Abraão, vendo ali com aquilo que a gente já comentou, né? Ele, aos olhos dele é impossível, como ser pai de uma grande nação? Como assim, eu não estou entendendo? Mas o Senhor se apresentando como o Deus Todo-Poderoso, um Deus maravilhoso, da maneira, eu vou experimentar, vou ter uma experiência com o Senhor. Né? Então, a maneira que Deus se manifesta, e às vezes na nossa vida diária, nós passamos por momentos difíceis também. Não é porque nós que nós somos cristãos que nós não temos os nossos problemas, e Deus se manifesta de uma maneira especial na nossa vida que só nós entendemos. Aqui nós temos a história, né, de como Deus se manifestou, como você falou, a Moisés. Agora estamos estudando a pessoa de Abraão, como se Deus se manifestou para essas pessoas, para esses homens. Mas nós entendemos muito bem, particularmente, como Deus se manifesta na nossa vida. A maneira que Deus fala conosco. E isso é o que nos conforta. Sim. E a Bíblia diz que nós somos mais ainda bem-aventurados que esses homens, porque eles fizeram a história para nós. Então, entender a maneira que Deus se manifesta, pastor, é aquele que já sentiu a presença de Deus na sua vida, que ele sabe expressar como Deus o fez. E é maravilhoso a gente sentir a presença de Deus, ter aquela experiência com Deus. E isso é o fato de nós estarmos aqui,
de termos ali aceitado essa aliança com Deus, né? Nós hoje fizemos parte de uma aliança com Deus e isso é maravilhoso, é o fato de nós estarmos aqui. Perfeito. Uma coisa muito interessante que tu falou é que em cada momento da nossa vida, Deus se apresenta de uma forma, né? Então, talvez alguém esteja se sentindo sozinho, abandonado nesse momento. Quando ele vai para a Bíblia, esse Deus, ele diz assim, ó, eu sou Emanuel, Deus conosco, ou seja, eu estou contigo, né? Talvez alguém que perdeu um familiar querido, né? Pela doença, talvez, ele se apresenta como consolador, o príncipe da paz, né? Então, o nosso Deus é maravilhoso, né? Que fantástico essa questão. Mas a gente percebe também, Jorge, que o nome ele está ligado também com o caráter, né? Sim. Quando a gente entende que o nome está ligado com o caráter, naquela época poderia ser um defeito de caráter ou algo de bom que a pessoa tinha, e por isso que ela recebia aquele nome, né? E a gente vê vários na Bíblia na mesma situação. Mas quando a gente entende que o nome estava ligado com o caráter, a gente começa a entender algumas coisas relacionadas principalmente ao nome de Deus. Quando Deus diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Às vezes a gente acha, quando eu era pequeno, eu lembro que eu pensava assim, poxa, a gente estava brincando e aconteceu alguma coisa, meu Deus, puxa, eu tomei o nome de Deus em vão, né? Deus me livre. Tô pecando, né? Mas sim, né? É muito mais do que isso. Quando a gente entende que o nome de Deus está ligado ao caráter de Deus, que é imutável, que é perfeito, é muito mais do que simplesmente dizer alguma coisa. Assim, colocar o nome de Deus numa conversa ou algo assim, né? Mas está ligado ao caráter de Deus, né? E um outro nome aqui que a lição apresenta também é El Shaddai, né? Com certeza você já conhece uma música que usa esse nome El Shaddai, Judeus né? têm essas músicas aí. Mas o que significa El Shaddai, Jorge, dentro aí do contexto da lição? Pastor, aqui complementando ainda domingo, ó, Deus desejava que Abrão conhecesse seu nome, pois esse nome revelava aspectos de sua identidade, natureza, pessoal e caráter. Foi o que o pastor falou agora, né? E com esse conhecimento agora vem a parte importante para nós, ó. E com esse conhecimento podemos aprender a confiar em suas promessas. Um nome, né? Assim como Jacó era um enganador, qualquer pessoa, o Jacó, aquele, hoje em dia também é assim, né? O Jorge, enganador, funciona a mesma coisa até hoje. Então Jacó era um enganador, enganou o próprio o nome irmão, já dizia, o nome, tudo, né? Tudo, né, isso, sobre ele, né? E El Shaddai aqui na parte de segunda-feira, né? Yahvé que já havia aparecido a Abrão várias vezes antes, né? Então, em Gênesis 17, versículo 1, Yahvé que apareceu novamente a Abrão, apresentando-se como Deus Todo-Poderoso, né? E El Shaddai significa o seguinte, esse nome consiste primeiramente em El, que é o nome fundamental de Deus entre os semitas, né? Embora o significado exato de Shaddai não seja totalmente certo, a tradução Todo-Poderoso parece ser a mais precisa, né? E aqui vem uma parte também que já me perguntaram outras pessoas aí fora, né? Essa palavra aqui, ó, Deus entre os semitas, né? Já me perguntaram se essa aliança é eterna, como Abrão, depois Abraão, ele é descendente de Sem, né? Então ele era semita, então ele era judeu. Então essa promessa é só para os judeus ou para nós gentios também? Já me perguntaram sobre isso também, né? Já foi questionado isso na escola sabatina também. A aliança é eterna para todos, né? Porque no Éden não existia judeu, nem Sim. brasileiro, nem então é eterno, né? Inclusive, quando a lei foi dada, também não havia judeu. Não, todos têm chance, a aliança é para todos nós. Uma coisa interessante que tu mencionou aqui também, Jorge, que nos leva aqui a pensar, é que muita gente, às vezes eles colocam assim, o Antigo Testamento, o que prevalece ali é o evangelho da lei, né? E no Novo Testamento o evangelho do amor. É da graça. Né? O evangelho da graça. Mas quando a gente começa a entender aqui toda essa questão sobre a aliança, que ela começou lá no Éden, depois passou por Noé, ali no arco-íris, né? Quando eles saíram da arca, a gente estudou na semana passada. Depois a gente vem aqui para Abrão, agora Deus transforma o nome de Abrão para Abraão. A gente começa a entender que, na verdade, o Antigo Testamento também tem, e ele mostra o evangelho da graça, o evangelho do amor, né? Sim. Porque
a lição ela coloca aqui, Abrão significa pai excelso. E quando Deus muda para Abraão, significa agora pai de uma multidão. Ou seja, precisava acontecer a troca do nome, né? Por quê? Deus, na sua grandiosidade, ainda assim, eu vi uma comparação interessante essa semana. Deus, ele enviou o seu filho, aquilo que ele mais amava, o seu único filho, primogênito, né? Unigênito, né? Para morrer em nosso lugar, depois que o pecado entrou. Quando Deus começa esse relacionamento com Abraão, depois se torna Abraão, ele tem o seu filho, né? Isaac. E Deus agora faz uma abordagem muito semelhante ao que ele precisou fazer. Deus precisou enviar o seu filho para morrer em nosso lugar, e agora Deus faz com que Abraão também pegue o seu único filho, sacrificar, o que ele mais amava, e agora ofereça em sacrifício. Muito semelhante, na verdade, idêntico ao que Deus fez com Jesus, né, o seu filho. Sim. Abraão fez com Isaac. A forma como Deus trabalhou para que Abraão pudesse entender a importância que estava acontecendo, que envolvia aquele momento. Não era só subir lá, oferecer Isaac e acabou, né? Mas tinha algo por trás, algo que envolvia. Isaac, né? não fugiu, Isaac ficou quietinho, né? Exato. Muito semelhante ao que Jesus, né? Isso. Jesus também não fugiu. Não. Mas quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que algumas coisas envolvem aí nas etapas da aliança também, né? Sedeni, eu sei que você gosta muito da natureza, né? Ali onde você mora, tem bastante coisa. Às vezes a gente acompanha ali os vídeos ali, a flor, né? Até esse tempo eu vi uma flor que ela abria à noite, né? Uma coisa bonita ali. Mas a lição aqui, ela menciona uma coisa interessante. Tem muita gente que fica se apegando ao nome de Jesus, ao nome de Deus, né? Ah, porque ele se apresenta isso. Ah, porque Deus é esse nome, não é esse nome. Que a gente não pode falar esse nome se referindo a Deus, tem que ser Jeová, tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? Mas a lição, ela coloca assim, se a rosa, ela tivesse um outro nome, o perfume dela ainda assim seria o mesmo, né? Então a gente percebe que na questão da rosa, o nome não importa, o perfume dela vai permanecer. Será que nós hoje temos que se apegar ao nome de Deus? Qual é o nome? A gente colocou aqui que em cada momento da nossa vida Deus se apresenta de uma forma diferente, mas ele continua sendo Deus, né? Os seus atributos continuam. Será que nós hoje devemos se apegar a essa questão do nome? Como é que Deus se apresenta? Como é que ele é? Como é que eu devo dizer o nome? Ou será que Deus quer muito mais do que isso conosco? Ele quer algum relacionamento mais do que isso? Ou ele quer que a gente fique aí pensando em que nome que nós devemos dar a ele? Como a gente já estava comentando, pastor, a respeito dos nomes e os títulos que a gente dá a Deus, né? Agora o senhor fez essa pergunta. Se tivesse a importância, ele não teria se manifestado, voltando a Moisés, da maneira que ele falou, a Moisés, o Todo-Poderoso, né? Então ele já tinha, não, vai lá a Faraó e diz que o teu Deus, ou o meu Deus, né? O meu Deus, o Deus que eu criei e mandou aqui. Não, é o Todo-Poderoso. Então quer dizer que o nome não tem importância. A importância é que nós adoramos o Criador de todas as coisas, que Deus está acima de todas as coisas. Apocalipse, Apocalipse 14, né, ele diz, temei a Deus e dai-lhe glória. Então, quando nós tememos a Deus, o Criador de todas as coisas, e glorificamos a Deus, não importa o título que eu dei a ele. Por exemplo, um tempo atrás, quer dizer, já faz alguns anos, eu ainda era jovem, né, pastor? E aí eu e mais alguns irmãos da igreja, nós passávamos a noite em vigília, no mato, em oração. Entrávamos às 10 horas da noite ali, saíamos às 5:30 da manhã, levávamos livros para ler ali, fazíamos orações, e nós ali se dirigia a Deus dessa maneira: Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, só nessa expressão, nós já tiremos o nome de Deus fora. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, são os nomes que automaticamente a gente eleva a Deus e dá o reconhecimento a Deus que nós cremos e cremos naquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele nos indicou, as atribuições a que Ele leva.
Então, como nosso consolador, imagina você em um momento difícil, né? Como já comentamos também, depende do momento. Por exemplo, a gente está passando um momento difícil, o que a gente qual vai ser a nossa aclamação a Deus? Senhor, tu que é o nosso consolador, por favor, Senhor, agora intervém na minha vida. Senhor Todo-Poderoso, eu estou aqui. Então, o nome não importa, importa o nosso reconhecimento a Deus, da maneira que Ele age na nossa vida, né? E como nós achegamos a Deus, né? Eu acho que também vem muito do nosso relacionamento com Deus, né? Exatamente. Quanto mais relacionamento, ou maior relacionamento tivermos com Deus, é igual o relacionamento de pais e filhos, né? Se você tem um relacionamento de longe com o seu pai, às vezes você consegue... Eu vejo, às vezes, filhos que não chamam de pai, chamam pelo nome do pai, né? Imagina o Jorge, né? Imagina o Nicolas falando Jorge, e tal, não sei o quê, né? Pai e mãe. Então, é um relacionamento, parece que mais longe, né? Quando você tem um relacionamento mais próximo, parece que o nome ele vai mudando, né? Lá, eu trabalhei no Nordeste, e lá no Nordeste muita gente fala assim, painho, né? Maninha, né? Parece algo mais carinhoso, né? E eu entendo que com Deus também não é diferente. Quanto mais relacionamento tivermos com Deus, o nome de Deus ele pode se alterar na nossa vida e a nossa forma como falar com Ele também é diferente, né? Porque você tem um relacionamento mais estreito. Agora, falando para a gente fechar aqui, Jorge, sobre aliança, a gente falou sobre o nome, a gente falou ali de Abraão, a gente falou de Moisés, O ser a gente humano falou sobre o importa eu a mudança sou, de né? Exato. Mas dentro da aliança também existem algumas obrigações. Deus fez uma aliança com Abraão, mas também Abraão precisava fazer a parte dele. Deus tem uma aliança conosco e nós também precisamos fazer a nossa parte. Sim. Né? Ou será que a gente entra nessa aliança assim, de qualquer forma, e vamos assim, só conforme o vento vai levando e a gente não precisa fazer nada? Não, a aliança, conforme aqui fala, ela tem etapas, né? Mas complementando ali a parte para Deus, tranquilo, tudo bem, o nome não importa como nós chamamos, né? Consolador, Salvador, Emmanuel, mas para o ser humano fazia a diferença, né? Porque devido ao significado atribuído aos nomes, estes costumavam ser alterados para refletir uma mudança radical na vida e nas circunstâncias da pessoa que levava o nome. Deus é imutável, Deus não muda, mas o ser humano, mudando o nome, também muda, influencia até na característica do ser humano aqui, ó, no seu modo de agir, como as pessoas enxergam, como a gente falou anteriormente, né? O Jacó era enganador, então quando ele mudou para Israel, ele já não era mais enganador, então ele já estava convertido, né? E aqui no sentido das etapas da quarta-feira, né? O que fala aqui, ó? Existem etapas dessa aliança e o ser humano sempre quebra essa aliança, né? Deus não quebra nunca aliança. Aqui na número 3, o Senhor entra em aliança com Abrão. Então, a primeira parte, o que é? É a abordagem do Senhor a Abrão, ocorre no verso 7. Depois tem a ordem dada, que ocorre nos versos 9 e 10, e a promessa divina que aparece nos versos 13 a 15. Então, tem a abordagem, porque no verso 4 já fala ali, né? Deus estabelece aliança, então ele aborda o ser humano. A abordagem de Deus ao homem, o chamado à obediência humana e a promessa divina. Ou seja, se você fizer a sua parte nessa aliança, a promessa vai acontecer, assim como aconteceu para Noé, né? Várias pessoas poderiam ter se salvado daquele dilúvio lá, né? Algumas até ajudaram na confecção da arca, né? Mas durante o período se perderam ou morreram, né? E não viram o cumprimento da promessa, exatamente como a gente até hoje estamos esperando a volta de Jesus, né? Nosso pai, nosso avô também esperava, mas é a promessa, ele voltará. Quer você queira ou não, como forma o pastor Bulhão, né? Então, tem o ritual todo, né, nessa aliança aí, tem as etapas, né? Inclusive até a troca de nome aqui, né? Sim, e é interessante ali, complementando o que tu comentou, é que quando Deus chama Abraão, né, Deus diz assim, ó, eu escolhi você. Ou seja, inicia ali com a graça, né? A graça inicia naquele momento. Só que também Abraão precisaria fazer com que não somente ele, mas a família dele também obedecesse à ordem de Deus, né? Porque a gente entende que dentro de tudo aquilo que Deus pediu para Abraão, Isaac poderia não querer obedecer, né? Mas ele precisava confiar, né? Então a gente vê aqui nessa semana, a gente viu nessa semana, na verdade, o nome ele é importante,
né? O nome tem uma importância fundamental, mas acima de tudo, o que mais importa é o relacionamento que nós temos com Deus. O nome não é que nós vamos fazer de qualquer forma, ou chamar Deus de qualquer jeito, mas o nome, vamos dizer assim, é o que menos importa. O mais importante é o seu relacionamento com Deus, a forma como você se relaciona com esse Deus maravilhoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele é o Deus que criou os céus e a terra, mas é o Deus que se relaciona com você. É o Deus que está do teu lado nos momentos mais difíceis, é o Deus que te abençoa também. A lição ela é fantástica, a lição tem sido cada vez melhor, né? E a gente gostaria de ficar aqui mais tempo, mas o nosso tempo já estourou, né? Foi uma alegria estarmos com você, com a sua família, acompanhando a recapitulação da lição. A partir de hoje nós começamos então uma nova lição, que é Filhos da Promessa, a lição número 5. Se você não tem a lição da Escola Sabatina, adquira, porque ainda estamos no comecinho do trimestre, você pode nos acompanhar também no próximo sábado. Sábado que vem estaremos novamente aqui, a partir das 9 da manhã, para recapitular a lição, para dar início à Escola Sabatina, e você é o nosso convidado especial. Agradecemos aqui aos nossos amigos, o Jorge, o Cedeni, que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Vamos tê-los aqui em outro momento, né, para compartilharmos mais histórias da Bíblia e da lição da Escola Sabatina, mas nesse momento nós queremos encerrar orando a Deus e agradecendo por tudo aquilo que Deus fez por nós. Convido você a fechar os olhos e orarmos juntos nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo momento especial que tivemos. Obrigado porque o Senhor nos concedeu esta lição tão maravilhosa, Senhor, onde podemos entender que a aliança que o Senhor tem conosco, ela é eterna, ela vai se cumprir na nossa vida como se cumpriu no passado e continuará se cumprindo até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Pai, nos dê a alegria e a certeza de que fazemos parte dessa aliança maravilhosa de um povo que aguarda o retorno de Cristo Jesus. Nos dê um sábado feliz ao teu lado, abençoe esta família que nos acompanhou na recapitulação. Tudo isso nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor.